Um dos aspectos que muitas das vezes os designers dizem ou se queixam basicamente é que quem cria um layout com o Bootstrap tradicionalmente cria os layouts todos muito semelhantes. E um dos elementos que mais contribui para isso é, por exemplo, os botões. Os botões, como têm um limite de cores muito definido, se bem que nós podemos, obviamente, fazer um override destas cores, e eu posso-vos mostrar como fazer, nós temos aqui um conjunto de limitações muito precárias, eu diria, muito curtas, para formatar os nossos botões. Então reparem, temos aqui um botão que tem a classe BTN Primary. Basicamente o que acontece aqui é muito simples. Vocês podem construir ou colocar aqui botões, eu nem sequer vou copiar dali o texto, eu copiei, mas não vou usar. Podem ter um button, e este button ter aqui, vamos colocar botão, mas podem também ter um link, um href, com uma hiperligação para qualquer lado, e cada um destes dois elementos podem ser transformados num botão com aspecto visual. Basta para isso colocarem classe btn e depois btn e depois a cor. Eu vou colocar aqui um primary. Aqui posso utilizar exatamente a mesma classe numa hiperligação. E o que vai acontecer é esta coisa interessante, que é que vocês vão ter dois elementos que têm tags completamente distintas, que habitualmente no HTML têm um aspecto visual muito diferente, mas aqui eles vão ter um aspecto visual igual. Neste caso, eles aparecem ali colados, porque não coloquei texto aqui no link, ok? Vou colocar ali até maior. Eles aqui aparecem colados, mas são de facto dois botões. Bom, dir-me-ão vocês, então, mas o que é que se passa aqui? Bom, eu tenho aqui um card, ok? E o card vai fazer com que aqueles elementos se estiquem a toda a largura. Então, reparem, cá está então um botão e um link, ambos exatamente com o mesmo tipo de formatação, sendo que o botão está preparado normalmente, por exemplo, para nós associarmos a uma função de JavaScript, por exemplo, e o link está associado àquilo que é uma hiperligação. Agora, os botões têm coisas muito interessantes que vocês depois podem explorar. Por exemplo, se quiserem definir botões com um tamanho diferente, nós temos a possibilidade de colocar aqui um BTN LG. E o BTN LG vai fazer com que o botão fique maior. Ou, por sua vez, se colocarmos um SM, nós vamos ter um botão small. Ele vai ficar ligeiramente mais pequeno. Mas, acreditem, não existe uma plasticidade muito grande. Existe a possibilidade, no entanto, de vocês, para além de utilizarem as cores, por exemplo, transformarem os vossos botões em algo ligeiramente diferente. Eu quero chamar a atenção aqui, neste caso, para botões do tipo Submit. Vocês podem também colocar esta classe nos inputs Submit dos formulários. Aqui temos o caso dos outlines, em que nós, em vez de usarmos btn primary, colocamos a expressão outline pelo meio. Então, reparem o que é que acontece aqui. Se eu colocar aqui neste btn outline primary, ele vai fazer exatamente isto. Isto é, vai criar o mesmo botão com o mesmo hover, basicamente, isto é, com o símbolo, ou melhor, com o comportamento de passando o cursor do mouse por cima, ele vai fazer este efeito, mas fica o botão ligeiramente diferente, ok? Bom, mas nada de muito extraordinário. Se vocês quiserem colocar símbolos dentro do vosso botão, eu agora neste momento aqui não tenho nenhuma coleção de ícones a funcionar, mas vocês podem o fazer. Isto é, por exemplo, vamos imaginar que eu coloco aqui um i, ou melhor, vamos colocar aqui um span, ok? E se eu colocar aqui num span, por exemplo, um elemento que é uma barra vertical e disser neste span que eu tenho uma classe de margem para o end de 2, o que é que vai acontecer àquele link? Vai aparecer ali com aquele símbolo dentro. Ora, quando nós estamos a utilizar uma biblioteca de ícones, nós vamos poder colocar aqui ícones dentro dos nossos links, ok? E eu depois vou-vos mostrar no final desta playlist como é que vocês colocam, por exemplo, o Bootstrap ou os próprios ícones do os ícones do Bootstrap, perdão, e como é que vocês depois aqui os colocam. É relativamente simples de utilizar. Mais informações sobre os botões. Vocês têm o size, já verificamos. Temos aqui o disabled. O disabled não precisa necessariamente de uma classe. Porquê? Porque neste caso nós temos apenas que usar os atributos do HTML. Isto é, se eu quiser dizer que este link está inativo, isto é, está disabled, o que vai acontecer é que o próprio Bootstrap vai automaticamente colocá-lo de uma forma diferente. Agora reparem, ali nós não conseguimos verificar isso. Vamos colocar aqui um btn primary normal, isto é, remover daqui o
BTN Primary com Outline, e reparem que aqui não aparece o efeito. No entanto, o Disabled, se for colocado aqui no botão, ele vai apresentar aqui esta forma. Portanto, muita atenção a estas questões relacionadas com links e botões, porque são elementos de facto diferentes e que têm este tipo de comportamento diferente. Depois não há assim muito mais a dizer sobre os botões, ok? Eles podem estar inativos, se vocês quiserem podem usar o Disabled e aqui vão conseguir transformar o A em Disabled, ok? Em termos de aspecto visual, ok? Vamos aqui verificar o que é que vai acontecer aqui no nosso espaço. Reparem, o aspecto visual e depois vai, obviamente, também desabilitar aqui a funcionalidade do link, ok? Como vocês podem observar, não existe aqui nenhuma possibilidade de nós carregarmos. Aliás, se eu colocar aqui um https://www.google.com, o que vai acontecer é que nós vamos chegar aqui e o link não está disponível para funcionar. Então, no caso do botão, nós podemos colocar um Disabled aqui. No caso dos links, nós colocamos um Disabled dentro da classe. Aqui, à partida, o Disabled dentro do botão também deverá desativá-lo. Vamos verificar se é isso que acontece. Cá está, o botão também não funciona. Ok? Portanto, vocês colocando o Disable, ele vai retirar esta funcionalidade. Ok? Há depois aqui algumas informações mais extensas sobre isso. Block Buttons, portanto, vocês têm aqui a possibilidade de colocar aqui os botões com um dgrid gap 2 e, portanto, não é algo muito esteticamente interessante. E, como podem observar, temos aqui a questão do dimensionamento, que eu costumo fazer de uma forma diferente. Isto é, como é que eu faço de uma forma diferente? Reparem, eu tenho aqui já dos vídeos anteriores um app.css que eu estou a carregar. E eu tenho aqui, então, estes meus botões. Eu vou agora retirar daqui o link porque é independente, funciona tanto nos links como nos botões. Eu vou colocar aqui vários botões. Vou colocar aqui um botão por baixo, ok? E agora reparem o seguinte, eu vou colocar aqui botão 1 e aqui botão 2. Ou então vamos colocar aqui botão para salvar, ok? Ora, o que é que vai acontecer, obviamente, nestes dois botões? Eles vão ficar os dois com uma dimensão diferente, ok? Portanto, eles vão ficar aqui com uma dimensão diferente. Imaginem que por alguma razão vocês querem que os botões fiquem com uma dimensão exatamente igual. Bom, então neste caso, vocês podem adicionar aqui uma classe BTN, por uma questão apenas de relacionamento. BTN, por exemplo, 150. E o que eu costumo fazer aqui é dizer que o min width, isto é, a largura mínima, será 150 px. Bom, se eu utilizar isto que aqui está, vou aqui colocar um important, apenas para me certificar que existe um override efetivo, ok? Important. Então, se eu usar aqui o BTN 150, agora, nos meus botões, isto é, para além de tudo isto, eu vou remover daqui o small, vamos colocar aqui BTN 150 e vou copiar e vou colocar aqui também em baixo. O que é que vai acontecer? Os dois botões vão ficar com uma largura igual. Isto é, no mínimo, eles vão ter que ficar com uma largura igual. Obviamente que se eu aumentar aqui o texto, ele vai acabar por se expandir. Mas se eu reduzir o texto simplesmente para um OK, o que vai acontecer é que os botões ainda assim vão manter a mesma dimensão. Isto esteticamente faz toda a diferença, ok? E por conseguinte, aquelas queixas que muitos designers têm de que o Bootstrap faz tudo sempre igual, pode por vezes não funcionar. Eu quero chamar a atenção também para um outro aspecto, que é como é que nós podemos alterar as cores dos botões. Bom, vamos aqui tentar fazer um override das cores. Okay? Escolher umas cores nossas para o botão primário. Então, neste caso, uma das formas que vocês podem utilizar é recorrer às ferramentas do programador que têm coisas muito interessantes para vocês testarem. Eu vou aqui remover a parte responsiva, vou deixar ficar aberta aqui para poder chegar aqui ao meu botão e fazer um inspecionar. Quando eu faço aqui um inspecionar, vocês vão verificar que vai aparecer aqui uma caixa de estilos em baixo, onde vocês têm aqui o background color. Okay? E o background color deste botão. Então, se eu agora clicar aqui, eu tenho a possibilidade de abrir este Color Picker. E reparem o que é que vai acontecer nas cores do botão. Eu vou aqui circular e reparem que os botões estão a modificar. Aliás, eu posso inclusive aqui escolher uma cor diferente. Ok? Bom, o que é que vai acontecer neste caso, no entanto? É que nós temos uma background color
aqui com este valor. Tudo certo, vamos deixar ficar assim. Vamos escolher uma cor diferente. Eu vou até escolher aqui uma cor de fundo assim. Vamos escolher aqui uma cor também para a border. Então eu vou colocar aqui uma cor, por exemplo, aqui um vermelho, para nós vermos que há ali uma ligeira border a toda a volta. Como é que vocês fazem agora para puxar isto que aqui está para o interior do vosso código? Bom, vocês não vão alterar o Bootstrap. Vocês vão criar aqui no vosso CSS um override para btn primary. E neste btn primary que vocês aqui têm, vocês vão copiar estas duas classes que aqui estavam, ok? Que agora, entretanto, obviamente, eu tenho o live server a funcionar e foram novamente aqui alteradas. Então, eu vou aqui muito rapidamente voltar a ter este, vamos colocar aqui um verde, não interessa muito, vamos colocar aqui esta com um vermelho aqui que não se vai praticamente ver. Ok, conseguimos ver ali. O que é que vai acontecer? Se eu agora copiar estes elementos que aqui estão, verificar se dá para copiar assim, e colar aqui dentro, ok? Eles vêm com as cores todas. Ora, obviamente que eu quero fazer aqui um important, que é para fazer um override, isto é, sobrepor-se às opções que vêm com, ok, important, que vêm com o próprio Bootstrap. Então, o meu btn primary, neste momento, passou a ter, reparem, mesmo que eu refresque, passou a ter este aspecto visual, ok? Claro que depois teríamos que trabalhar aqui a parte do hover, porque eu trabalhei aqui a parte normal, mas na parte do hover, que eu posso aqui trabalhar também, eu posso mudar aqui as minhas cores. Vamos colocar aqui um hover, e aqui vamos mudar, por exemplo, para uma cor ligeiramente mais clara. Vamos aqui, obviamente, abusar nas coisas, ok? Vamos verificar então o que é que aconteceu. Reparem aqui os nossos botões já com uma cor completamente diferente. E posso, inclusive, acrescentar outras coisas. Por exemplo, se eu quiser que o border fique uma linha escura, ok? Vamos colocar aqui. Vamos, por exemplo, colocar aqui uma box shadow. Okay? E agora vou colocar 0px, 0px, vou colocar aqui 4px e um RGBA de 0,0,0,0.3. Ok, vamos verificar o que é que vai acontecer aqui nos nossos botões. Aparentemente não conseguimos ver muito porque ficaram ali muito apagadinhos. Então nós vamos colocar aqui um 0.8 e aqui vamos colocar, por exemplo, 8 pixels. Vamos aqui verificar, reparem como eles estão já com uma sombra por baixo. Portanto, aquilo que são os botões por defeito criados pelo próprio Bootstrap, nós podemos de facto alterá-los sem qualquer espécie de problema, ok? Agora reparem, poderíamos ter inclusive até só isto a funcionar aqui dentro do hover, o que significa que os botões tradicionalmente não têm rigorosamente, quando eu coloco no hover ele vai apresentar com uma shadow por baixo. Portanto, os limites de criatividade dos designers não estão limitados àquilo que o Bootstrap tem para nos oferecer. Nós podemos recorrer à base do Bootstrap e às suas classes que aqui estão, mas depois alterar de acordo com aquilo que nós entendermos, fazendo aquilo que se chama um método de override das propriedades de CSS.